de volta com mais um Saber é Saúde. Você já percebeu que as farmácias hoje são verdadeiros centros de saúde, estimulando hábitos saudáveis e realizando variados exames para a população? Isso mesmo, as farmácias estão indo muito além da venda de remédios, suplementos e cosméticos. Nelas é cada vez mais comum encontrar espaços destinados ao atendimento clínico personalizado de pacientes, os chamados consultórios farmacêuticos. Pode-se fazer exames tipo HIV, dengue, colesterol, malária e hepatite. Também são feitas avaliações relacionadas ao uso de medicação, além de acompanhamento da evolução clínica. Tudo sob orientação de um profissional farmacêutico. Isso só é possível devido à resolução da Anvisa, publicada ano passado, envolvendo testes rápidos que não necessitam de envio para laboratórios, com todas as etapas sendo realizadas na própria farmácia. Quem vai falar tudo para a gente, esse e outros assuntos, é Maurício Filizola. Ele é farmacêutico, diretor do Sindicato de Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Ceará, o Sincofarma. Diretor da Confederação Nacional do Comércio e presidente da Rede de Farmácias Santa Branca. É um prazer recebê-lo aqui, um enorme prazer. Eu é que agradeço o convite e estando aqui com você, Angélica, podendo trazer as informações também à população. Esse é o nosso papel de servir, de orientar, de trazer informações que são utilizadas justamente no dia a dia. E isso é muito importante nesse momento. E estou aqui para poder desempenhar o meu papel de farmacêutico e trazer as orientações necessárias. Eu agradeço demais. E essa disponibilidade, o senhor acredita que é mesmo muito importante para a nossa população brasileira? Com certeza, mas vamos aqui voltar um pouquinho no tempo. Na realidade, isso foi uma luta de décadas. Sim. Para esse espaço ser conquistado pelos farmacêuticos e a farmácia ter ali, eu diria, se tornar um hub de saúde. Porque com estas resoluções e principalmente com a lei que foi publicada em 2014, trouxe essa amplitude dos serviços farmacêuticos serem prestados pelo farmacêutico na farmácia. E nós tivemos aí uma pandemia. Essa pandemia trouxe muitos aprendizados. Naquele momento, as farmácias foram a porta de entrada para a realização dos testes e prestaram, eu diria, à população um serviço muito importante. Sim. Ou seja, a testagem, por grande parte, foram feitas nas farmácias e isso tornou ali relevante o serviço. E diante desta relevância, a Anvisa ampliou o ano passado, aprovando realmente uma resolução, trazendo a oportunidade de nós termos ali a amplitude de testes e exames sendo realizados nas farmácias. O senhor sabe dizer quantas farmácias nós temos em Fortaleza, no Ceará, e quantas delas já realizam esse tipo de exame? Na realidade, nós temos no Ceará cerca de 3.000 estabelecimentos, Sim. aqui em Fortaleza entre 500 e 600 estabelecimentos farmacêuticos, mas ainda não são todas as farmácias que prestam esse tipo de serviço. Sim. É importante frisar que todas têm o farmacêutico, mas o espaço devido, cada um é que tem ali a sua iniciativa. Sim. Nós podemos dizer que as redes, de uma maneira geral, já disponibilizam esse tipo de atendimento, Sim. porque é uma aproximação maior com o próprio cliente. E isso realmente tem ali um papel preponderante para que a gente possa realmente ampliar. E hoje já são quase 50 testes que são disponibilizados. Ou seja, com toda a segurança, são testes rápidos, a gente chama até de exames rápidos. No máximo ali vai de 1 minuto a 15 minutos de espera muitas vezes para o diagnóstico. Esse diagnóstico ele sai com um laudo assinado pelo farmacêutico. São exames que se utiliza de uma simplicidade e a avaliação dele é feita por um aparelho até de origem israelense que traz toda uma segurança no processo. Eu diria que esta segurança é o ponto principal, fazendo com que aquele diagnóstico possa também muitas vezes orientar o próprio cliente e também ser levado até para o próprio médico, ou seja, rapidamente você tem ali
o diagnóstico que pode direcionar para uma prescrição e uma avaliação mais aprimorada por parte dos profissionais. E na farmácia, quando a gente fala do consultório, que no nosso caso, na Santa Branca, a gente chama de Consulte Vida, ele é utilizado para ampliar esta relação com o cliente. Não só os exames, mas temos a parte de aplicação de injetáveis, né? Sim. Que isso já era uma prática antes. A gente conduzia isso num ambulatório. Hoje é consultório. Por quê? Porque o espaço, quando a gente visita, ele mais parece um consultório médico quando a gente tem esta concepção. Mas ali temos toda a orientação e plataformas que fazem com que todos esses dados eles possam ser guardados também, preservando os dados do cliente, seguindo a lei de proteção de dados. Temos também a orientação farmacêutica no que diz respeito à utilização correta dos medicamentos, porque quando a gente fala de medicamento, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Durante a pandemia, as farmácias desempenharam um papel muito importante. Vocês têm noção dessa importância? Porque era uma forma das pessoas tirarem a dúvida se estavam ou não com Covid e, de uma certa forma, se tranquilizarem, né? Vocês têm essa noção dessa importância? Nós, quando estávamos praticando, inclusive, foi o período que mais nós trabalhamos, ou seja, foi uma dedicação muito exclusiva e ajudamos muito a saúde pública do nosso país. Então, assim, o setor farmacêutico, dos setores que estavam ali na abertura, ou seja, nós passamos por todas as fases e muitas vezes o cliente ele ia à farmácia porque não tinha às vezes nenhum outro espaço para andar, mesmo, né? Então assim ali nós servimos não só para os testes, mas também muitas vezes de interação, ou seja, ajudando inclusive eu diria a saúde mental também, que era um período que todos estavam ali confinados, mas a farmácia ela estava lá disponível. E para a gente foi com muito prazer, eu diria com muito respeito, e fazendo o nosso papel, que era de servir, de tirar dúvidas, de realizar os testes, de atender a população nas suas demandas. E foi um período de muito crescimento, eu diria, de crescimento de relacionamento, porque a farmácia ela cria vínculos também com a sua clientela. Eu vou aqui abrir uma particularidade. Durante a pandemia, meu marido teve um AVC. E eu vivia fazendo testes, com medo de levar a doença, né? Então, eu acho que eu deixei a metade do meu salário na Santa Branca. Olha porque aí. Eu repetia esses exames a toda hora. Virou assim, né? Então, iguais a mim, muitas pessoas tiveram esse cuidado e essa busca até para tranquilidade própria, né? Vocês têm, assim, como medir o número de exames que foram feitos durante esse período de pandemia? Sim, sim. Por quê? Porque nós tínhamos que fazer tudo dentro de um parâmetro também exigido pela própria Vigilância Sanitária e pela Anvisa. Então, nós tínhamos que passar, cada teste que era feito, a gente tinha que passar o resultado, embora sem identificar ali o paciente, mas nós tínhamos que notificar aos órgãos de vigilância para um acompanhamento epidemiológico também, e tudo isso foi documentado. Então, nós fazíamos seguindo todas as normativas, e isso foi muito importante para a gente. Então, isso também norteou a própria Anvisa no tocante seguinte de saber, olha, as farmácias fizeram o seu papel, ajudaram, contribuíram muito com a saúde pública. Então, esta ampliação que veio agora como um benefício maior à população, com amplitude de mais exames serem realizados, isso veio também desse período de aprendizado e de contribuição com a saúde pública. O papel do farmacêutico é muito importante. Todas as farmácias são obrigadas a contarem com um profissional na unidade? Na realidade, nós temos uma legislação de exigência do profissional farmacêutico durante o período de funcionamento. Ele é responsável por tudo, né? Existem discussões outras amplas, inclusive, quanto a esta responsabilidade
à distância, porque hoje nós temos aí as plataformas que podem serem feitos atendimentos também, mas hoje o que existe é um atendimento presencial em todos os estabelecimentos farmacêuticos, por exigência, inclusive, da própria legislação. E as farmácias têm que cumprir esta legislação para poderem funcionar. Uhum. E as farmácias hoje são verdadeiros supermercados. A gente encontra de tudo, né? A gente não vê isso em outras partes do mundo. É singular, é muito singular aqui no Brasil. Por que vocês ampliam tanto? Tem sorvete, tem chocolate, tem shampoo, tem desodorante e tem o nosso medicamento do dia a dia que a gente precisa, né? Falando assim dessa amplitude, aqui no estado do Ceará nós tínhamos uma legislação que foi posta em prática em 2008, foi um decreto estadual, porque antes a diversificação nos estabelecimentos farmacêuticos eram feitos através de liminares. Ou seja, a empresa queria vender um determinado produto, a Anvisa tinha lá suas resoluções e leis que proibiam esta amplitude de itens, mas aí isso foi uma conquista por espaços que foram acontecendo ao longo do tempo. Foi uma jornada até longa e o espelho da nossa farmácia ela vai mais para o modelo americano, diferentemente do europeu, da diversificação que tem no europeu. O europeu ele tem lá o medicamento e a parte de beleza, muitas vezes, né? São itens mais relacionados. Já o mercado americano, que é o que inspirou essa diversificação, aí não, ele é bem mais amplo e é isso que vem eu diria, se adequando e o mercado vem crescendo. Mas falando de números, quando a gente fala da farmácia, hoje, cerca de 60% da venda dos produtos na farmácia são de medicamentos. Os outros 40% são da diversificação, que aí entra higiene e beleza, que a gente chama HB, entra a parte de alguns alimentos, fraldas e de uma maneira geral que contribui com esse percentual aí de 40%. Bem interessante, né? Agora vamos a uma conversa que interessa a muita gente. Essas pessoas que recebem o medicamento gratuito pela farmácia popular, né? Sim. O que é preciso e agora também foi ampliado o número de remédios, né? Quais são as doenças que são atendidas nesse aspecto? Bem, nós temos hoje a gratuidade para todos os medicamentos. São 39 medicamentos que são distribuídos gratuitamente. Eu vou também citar as regras. Por favor. Nós temos quais categorias de antihipertenso, para diabetes, para asma, colesterol, glaucoma, anticoncepcionais. Estou tentando lembrar aqui, porque de cabeça as categorias a gente acaba às vezes podendo passar algum, mas sem problema. Basicamente são esses e ainda fraldas geriátricas. As fraldas para o pessoal do Bolsa Família, eles recebem gratuitamente. Para os outros, há uma contribuição que a gente chama coparticipação. Então, nós temos medicamentos aí para hipertensão, são quase 10 medicamentos. Dentre eles se destaca, eu diria, um dos principais medicamentos genéricos do país, que é a losartana. Nós temos aí para a parte de diabetes, a metformina, que é um destaque também. Controle do colesterol, a simvastatina. E esta gama toda está lá na farmácia disponível. Ou seja, no nosso estado, nós temos cerca de 540 farmácias credenciadas no programa Farmácia Popular. Elas têm que ter uma identificação à frente do estabelecimento, mostrando que elas têm o credenciamento. E, para isso, claro, existem regras. Quais são essas regras para a dispensação? Primeiro, tem que ter a prescrição médica, dentro de uma validade que pode chegar aí até a 6 meses de validade do receituário médico. Esse receituário, a grande maioria, vem já pelo princípio ativo, facilitando a dispensação. Por quê? Porque cerca de 85% dos medicamentos dispensados pelo programa Farmácia Popular são medicamentos genéricos. Então, isso mostra também a força do medicamento genérico. E qual é a outra regra? Levar um documento com foto e o CPF válido, ou seja, chega no estabelecimento com a receita, CPF válido e um documento com foto. Se for uma pessoa que não tenha a possibilidade de ir ao estabelecimento,
a outra pessoa que vai tem que levar uma procuração Isso para é que muito importante frisar. faça realmente ali a dispensação e ali ela assina por a outra pessoa e nós temos a obrigatoriedade do estabelecimento de guardar toda essa documentação. Ou seja, essa documentação, quando ela é feita e aprovada lá no momento da compra, Sim. sai lá um cupom vinculado, que a gente também guarda também, tanto fisicamente como também virtualmente, porque a farmácia ela tem que guardar esses documentos hoje até por 10 anos, para você ter uma ideia, Nossa. por conta de auditorias. E isso tudo tem, claro, estas regras a serem cumpridas. E aí o cliente não demora nem 2 minutos para fazer esta operação toda. Olha que bem coisa rápido. boa. Isso é muito bom alertar a população, dizer à população, que tem gente que não sabe. Claro, inclusive, assim, sempre nós estamos fazendo campanhas mostrando quais são os medicamentos, relacionando essa medicação em listas, mostrando também isso para o profissional médico, porque ele pode ajudar muito, contribuir muito com a prescrição destas medicações, inclusive favorecendo aí a continuidade, porque são medicamentos, a maioria, para uso contínuo. Nós temos medicamento, por exemplo, a osteoporose, que eu tinha esquecido ali de citar. Sim. Então, asma, são gratuitos, para rinite também. Então, então, são medicamentos que, às vezes, têm um valor para o consumidor ali de quase R$100 uma caixa. E se ele economiza recebendo gratuitamente aquela medicação, ele vai poder utilizar também, de certa forma, o seu dinheiro para outros gastos que são necessários no seu dia a dia, contribuindo, inclusive, com a sua economia. Não é isso? É bastante, eu diria, produtivo para a população, porque economiza, ao mesmo tempo que o governo contribui também, que é um programa que já tem aí, ele já está nessa parceria público-privada desde 2006. Muito interessante. E, no passar do tempo, o governo vai ampliando essa lista, né? Exato. Agora, uma pergunta que não quer calar. Qual é a eficácia dos remédios genéricos? E tem também os similares. O que difere? Bem, vamos agora explicar verdadeiramente para o cliente que está em casa e quer saber. Quando é que pode ser fabricado o medicamento genérico? Quando aquele medicamento de referência, que é um produto de marca, ele perde a patente. Então, a indústria, hoje nós temos cerca de 88 fabricantes no nosso país, 60 dessas indústrias de medicamentos genéricos, eles são de capital nacional, isso contribuindo inclusive com a indústria nacional, fortalecendo o mercado nacional, ou seja, foi um crescimento. O medicamento genérico, a primeira caixinha, ainda me lembro, fabricada com a marca genérica, foi em fevereiro de 2000, ou seja, a lei é de 99, em fevereiro nós já tínhamos o primeiro genérico, e agora nós estamos completando 25 anos, já desta novidade, de prata. E que mudou a realidade do medicamento no país. Hoje, por exemplo, a cada 10 medicamentos vendidos, 10 caixinhas, por exemplo, 4 são genéricos. Ou seja, nós temos aí uma participação quase de 40%. E, mais importante, só representam 15% do valor de contribuição. Vamos dizer, se o setor tem ali uma arrecadação de 100 milhões, por exemplo, apenas 15 milhões é que representa, em termos de valores, os genéricos. Essa venda dos genéricos. Então, isso contribui muito com a economia. Nesses 20 e tantos anos, já foram economizados 288 bilhões se fossem comprados só o medicamento de marca. Então, vamos falar o que é o medicamento genérico. Ou seja, o medicamento, quando ele perde a patente, que é uma proteção para que aquela indústria possa ter ali, tirar o investimento que ela fez de pesquisa. Então, quando ele perde a patente, geralmente demora entre 10 e 15 anos. A partir dali, a Anvisa autoriza a fabricação do medicamento genérico. Esse medicamento ele passa por testes que a gente chama de bioequivalência e biodisponibilidade, mostrando que ele é idêntico no corpo, quando ele é utilizado, ao medicamento de marca referência. O teste, quando é feito, é comparando um com o outro. E esses testes são feitos em laboratórios,
auditados pela própria Anvisa, e tem esta contribuição de dizer que um é igual ao outro, em dosagem, em princípio ativo, às vezes até a quantidade da caixa é igual também. Então, me permita, é mito aquele negócio que é menor, a eficácia é menor, o que a gente pensa claro. É senso comum. Mas aí você tem que levar em consideração, muitas vezes, porque há uma guerra de mercado também, cada um buscando ocupar o seu espaço. Então, às vezes, saem notícias que não condizem com a verdade e isso acaba atrapalhando algo que já é do dia a dia do consumidor. Ou seja, o mercado americano hoje, já mais de 50% do que é vendido são de medicamentos genéricos. Sim. O nosso já são quase 40%, ou seja, nós já estamos muito próximo do mercado americano e do mercado europeu, mostrando tudo isto, que nós temos aí uma segurança na utilização comprovada ao longo do tempo. Ou seja, eu, por exemplo, como farmacêutico, quando vou no médico que é prescrito um medicamento para mim, eu pego lá na minha farmácia, porque eu compro também, né, o genérico, com toda segurança, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui um caso de um produto bastante conhecido, que é para disfunção erétil, que é o Viagra, muito conhecido aí da população. Preço de tabela dele, R$ 152. Claro que às vezes tem um desconto ali dado na ponta, negociado, mas o genérico, R$ 9,89. Dá para comprar 15 caixas de um mesmo produto. Peraí. Tem certeza que é o mesmo efeito, a mesma eficácia, porque é inacreditável. É isso mesmo. A diferença por lei, quando o medicamento genérico é para ser colocado e aprovado pela Anvisa, ele também, por lei, ele tem que ser, no mínimo, 35% mais barato do que o medicamento de marca referência. E isso se traduz também em descontos adicionais, ou seja, em média, o medicamento genérico, em média, é 67% mais barato do que o medicamento referência. Claro que nós temos ali categorias diversas. Hoje já são 557 princípios ativos registrados na Anvisa, com quase 2.000 medicamentos, que nas suas apresentações de medicamentos genéricos já chegam a quase 4.600 apresentações diferentes, fabricadas, aí eu digo ali, por 88 fabricantes, concorrendo entre si. E quando a gente fala do medicamento genérico para o mesmo princípio ativo, às vezes você tem ali 20 fabricantes concorrendo com o mesmo nome. Por quê? Porque ele tem que ser o nome do princípio ativo. Então, a diversidade de concorrência no mercado é muito grande. E isso também traz benefícios para o poder público, porque no momento em que você tinha ali um produto só concorrendo que você precisava comprar, você comprava pelo preço de mercado. E hoje não. Hoje o poder público, ou seja, as prefeituras, o próprio governo federal e os governos estaduais, eles compram com uma diferença muito grande de preço. E o similar? Bem rapidinho. Bem, o similar. O similar é uma cópia do medicamento de referência, que também passa por testes, comprova, mas ele usa uma marca. Ele é intercambiável muitas vezes, mas ele usa uma marca. E aí, várias indústrias optam por lançar aquele produto de marca também para fazer a propaganda médica e o médico prescrever, inclusive, aquele similar com a marca que é feito ali, todo um trabalho junto à classe médica. Mas a eficácia? Também é comprovada também do mesmo jeito, porque são exigidos testes hoje, tanto para o genérico quanto para os similares. Certo. Vamos terminar dando assim uma liçãozinha para mim e para as pessoas que estão nos escutando. Qual é a diferença nas cores de tarja? Porque tem tarja amarela, tarja vermelha, tarja preta. Vamos explicar? Bem, na realidade, realidade, pode olhar para essa câmera que as pessoas... Eu vou trazer aqui um de tarja preta. Ele aqui diz, venda sobre prescrição médica, porque tem que ter a receita. Aí diz assim, o abuso desse medicamento pode causar dependência. Então, são medicamentos que têm aí um uso restrito, prescrito pelo médico, e que mesmo o cliente utilizando, ele tem que estar ali atento aos efeitos colaterais que muitas vezes eles trazem. Então, medicamento todo é prescrito pelo médico. Você vê que
Aqui a gente já tem um outro, que é venda sob prescrição médica, que não exige retenção. Aqui eu já tenho um outro, venda sob prescrição médica, que exige a retenção da receita. E ainda mesmo da mesma cor, sendo da mesma cor a ou taxa. seja, esse aqui é genérico, esse outro também e esse outro também. São 3 categorias que têm a sua atenção. Sim. Todos de prescrição médica e, claro, que a gente tem ali a retenção da receita para a maioria dos medicamentos. Certo. Mas também existem os que não têm nenhuma taxa, que a gente chama isentos aqui na própria caixa nós temos um medicamento de marca similar, que ele não tem nenhuma taxa de retenção ou de venda sob prescrição. São isentos de prescrição. Certo. Ao mesmo tempo que, claro, eu digo que o farmacêutico não é isento de prescrição, mas não é isento de orientação. O farmacêutico ele está na farmácia para orientar ao uso correto, à compra correta e seguir a legislação. Certo. E tudo isso, claro que ainda nós temos ainda produtos que são também suplementos alimentares, que também podem ser também dispensados com a orientação do farmacêutico, que aí são as vitaminas, os minerais, que hoje está muito em moda dentro da farmácia. E é isso, ou seja, aqui a gente trazendo a informação para o cliente e, claro que vai utilizar o medicamento, o cuidado, verificar se veio de uma prescrição médica, porque é o correto. Certo. E mesmo que você tenha aquele medicamento guardado em casa, olhar se guardou corretamente, se está num ambiente correto, porque muitas vezes você vai reutilizar, mas mesmo para reutilização, busque a orientação correta. 1 minuto para falar sobre medicamento fora de validade. Bem, a validade ela dá a informação de que aquele medicamento ele teve um processo de teste para poder dizer ele foi fabricado agora e tem uma validade até quando ele pode ser utilizado. A dica que a gente diz, utilize dentro do prazo de validade. Por quê? Porque aquilo ali foi feito o teste pela indústria farmacêutica para que ela possa comprovar que dentro daquele período ele está fazendo o seu efeito devido para o qual ele foi prescrito. Essa é a principal indicação que a gente tem. E cuidado, claro, com a guarda desses medicamentos, porque é interessante, porque também pode estar dentro da validade, mas se você guarda com iluminação forte, com calor forte também, ou seja, isso também altera o produto mesmo dentro da validade. Então, na própria farmácia, vá ter o cuidado também de olhar se aquele medicamento foi acondicionado corretamente. Ok. Muito obrigada, viu? Amei a entrevista, bastante esclarecedora. E agora nós vamos brindar com a nossa água, porque saber é saúde e água é saúde. Com certeza. Saúde. Com certeza, saúde.